bíblico e fazendo uma pequena reflexão antes da música, certo? Depois vamos ter a nossa escola, nosso estudo. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, uma história bem conhecida, que vocês conhecem muito bem. A história da cura de Naamã, né? De lepra. Naamã, ele foi curado de lepra. Hoje, o Sulamita deu um histórico, hoje é possível curar com muita facilidade, né? Aí tem outro nome. Pronto, né? O nome não é mais lepra, já mudou. E a possibilidade da pessoa ficar curada é muito rápido, né? A pessoa pode ter cura para isso, mas na época não. Tinha que ter a intervenção de Deus, o milagre do Senhor. Por que eu estou mencionando isso, irmãos? Porque nós temos uma grande responsabilidade, como povo de Deus, de proclamar as verdades de Deus às pessoas. Esse é o nosso papel, essa é a nossa responsabilidade de compartilhar aquilo que Deus fez, faz e fará na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos testemunhas, não oculares, mas somos testemunhas daquilo que Deus já fez na nossa vida. Se eu sou um salvo, se eu sou um convertido, eu preciso compartilhar com os outros o que eu sou, aquilo que eu possuo, o que eu tenho. Eu tenho um carro, nem isso que Deus quer que a gente diga para as pessoas. Deus quer que a gente diga para as pessoas quem de fato, de verdade, eu sou. Eu sou um filho de Deus. Então, essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Que Cristo salva, liberta e transforma. Diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele é especialista em transformar vidas fracassadas em vidas vitoriosas. Nesse texto há alguns personagens importantes, como Eliseu, como Naamã, mas há um personagem aqui muito importante que nos chama a atenção porque ela fez a diferença na vida dessa família. Você tem feito a diferença? Como é que você vai se apresentar diante de Deus? De mãos vazias ou alguém que serviu a Deus? Deixa eu ler aqui o texto, 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina. Grave isso. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. Uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Só até aqui. Vamos orar. Pai querido, nós queremos agradecer. Nessa manhã, juntos, podemos expressar com as nossas vozes, com o nosso sentimento, com o nosso coração, atos de muita gratidão, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e pela Tua graça e misericórdia através de nós, Pai. Apesar de nós, agradecemos pela porção bíblica nessa manhã, essa reflexão como parte introdutória da nossa EBD, do nosso culto a Deus. Cada coração que está aqui, seja um coração pensativo, Pai, refletivo, possa refletir toda a dor agonizante que o Senhor sofreu naquela cruz. Agradecemos ao Pai porque um dia alguém teve a disponibilidade de falar para nós a respeito da graça, a respeito da salvação. Nós ganhamos aquilo que dinheiro do mundo pode comprar. Se juntar todos os patrimônios do planeta, não se compara com a salvação da nossa alma, Pai. E nós somos gratos, porque aqueles irmãos e irmãs foram fiéis e chegaram até nós e mostraram um plano de salvação. Esse texto nos mostra que é apenas uma menina. A Bíblia não menciona o seu nome, também não importa, mas ela fez a diferença. Ela foi notável.
ó Deus, para a salvação e para a cura desse homem aqui. Que o Senhor venha nos abençoar, preparar o nosso coração, para que nessa manhã, ó Deus, acima de qualquer coisa, o Senhor venha a ser exaltado e glorificado, Pai. Pedimos a tua bênção em nome de Cristo. Amém. Amém. Interessante, eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, né? Eu quero fazer uma pergunta bem importante. A sua vida é uma vida exemplar? Eu não estou perguntando se você conhece bem a Bíblia, né? Se você é bem religioso, se canta bem, se você prega, né? Tem uma boa homilia, tem uma boa pregação. Não, talvez essa menina aqui nunca foi uma pregadora, né? Nunca foi uma pessoa notável. Ela não foi nem uma profetisa. A Bíblia diz que ela era apenas uma menina. Esse é o grande diferencial que a gente vê aqui. E a gente vê no versículo 2 a diferença que essa menina fez, né, diante do seu patrão, do seu senhor, que era Naamã, né, também da sua senhora. Algo bem interessante. O versículo 2 diz que a jovem israelita, ela foi uma escrava. Ela estava ali como escrava, estava ali como cativa, né, naquela casa. E a gente pensa que ela poderia ser uma pessoa extremamente revoltada. Eu sou cativo, eu estou aqui tipo um cativeiro doméstico, estou aqui. E, puxa vida, mas ela não tinha esse sentimento. Por bem menos, o nosso sentimento é diferente. Ficamos angustiados, ficamos inquietos com as coisas, ficamos inquietos com a política, né, petista, seja de outro partido, ficamos, né, mas essa menina não. Ela poderia ser uma pessoa extremamente revoltada, inquieta. Diz o versículo 2, diz assim para nós, só para a gente pensar: saíram tropa da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. A primeira coisa que a gente aprende aqui, na introdução da nossa escola, que ela aprendeu a servir. Mesmo sendo uma israelita diferente da família que estava, mas ela aprendeu a servir. Ela não apenas aprendeu a servir, mas ela aprendeu a importância da submissão às autoridades. A gente não vê ela aqui revoltada, inquieta. Ela aprendeu a servir e ser submissa às autoridades que Deus havia colocado sobre ela. Ela poderia, sei lá, ter atitudes diferentes. Muitas vezes nós somos diferentes, né? A gente não aprendeu a submissão, a gente não aprendeu a servir os outros, que é o nosso objetivo. Ela aprendeu apenas uma menina. No versículo 3, pedir alguém que lê para nós o 3, por favor. A gente aprende no versículo 3, 3 coisas importantes, nós ensinamos a nossa reflexão. Quais as 3 coisas importantes que a gente aprende aqui no versículo 3? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, coabita com ela. Não, está dizendo, não é? 2 Reis, capítulo 5, versículo 3. Alguém pode ler, que eu não procuro. Ele disse a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Viu que a primeira coisa que ela fez, o quê? Ela testemunhou fielmente de seu Deus em terra distante, em terra estranha. Ela foi o quê? Ela não foi uma testemunha. Sim. Ela foi uma testemunha. Primeira coisa que ela fez aqui. Ela poderia ter dito o quê? Esse Naamã que exploda, que papoque, que essa lepra possa consumir o seu corpo. Ela nem pensou nisso. O que ela pensou? Testemunhar para essa senhora, para Naamã. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a importância do testemunho. Você fala de Deus na sua casa? As pessoas que estão ao seu redor durante a semana, elas sabem que você é um cristão? Elas conhecem a sua vida? Como é que elas olham para você? É importante lembrar disso. Certamente essa mulher, além de falar, essa menina, ela tinha uma vida exemplar. Alguém disse que vale muito mais um grão de vida do que uma tonelada de palavra. Como está o seu testemunho? A segunda coisa aqui no versículo 3 que a gente aprende dessa menina é que ela enchia de compaixão, né? Ela era cheia de compaixão e misericórdia. Havia no seu coração essa compaixão pelas pessoas, pelo Naamã. Olha a vida dela, né? Ela tinha consciência disso. Era uma pessoa de compaixão,
misericórdia. Essas palavras estão ficando bem extintas na nossa época. Nosso coração está ficando assim muito duro, muito pedrado, muito gelado. A gente olha para a miséria dos outros, é como se fosse nada. A gente vê alguém sofrendo, alguém, passando por uma dor, parece que a gente bate palmas. Nós estamos numa época de corações frios, gelados e indiferentes com relação à miséria humana, principalmente na questão da evangelização. Você sabe que as pessoas que passaram por você durante essa semana, sem Cristo, se elas partirem, elas vão passar a eternidade longe de Deus e não tem retorno. Por isso que o testemunho, a compaixão, a misericórdia é urgente para com as pessoas. Tem a minha vizinha, Dona Teresa, ela assiste o culto, mas o diabo ele coloca armadilhas na vida da gente. Eu não percebi essa armadilha dele, essa arapuca que ele montou. E ela, Dona Teresa, muito contente ali, pastor, cadê a música? Eu levo essa caixa e coloco a música ali. Ela disse, pastor, eu estou sentindo falta da música. Legal, né? Eu disse, tá. E sentindo a necessidade disso, sentiu um culto com a gente, uma pessoa extremamente carente, tem um filho dependente químico. Quer que eu vou lá, converso com ela? Certa vez ela foi conversar comigo à tarde e começamos a conversar. E surgiu o assunto de política, misericórdia, irmãos. E quando eu citei assim, puxa vida, temos que orar muito pelo nosso governo, Dona Teresa. Aí eu fui falar algumas coisas do governo. Para que eu disse isso? Ela é petista doente. Acho que eu perdi a mulher. Por que falar de política? O que tem a ver política? E a gente vai na onda e desvia o assunto. A gente não aprende a lição de Davi. Lembra Davi? Quando Jessé disse, leva de jejum para os teus irmãos que estão na guerra. Quando ele chega lá, a primeira coisa que ele enfrenta, que é Eliabe. Né? Deu quase uma bicuda em Davi. Davi, ele mudou, ele desviou o assunto de Eliabe, porque ele tinha um projeto de vencer Golias. A gente não aprende isso. E eu mando mensagem para ela, ela já não responde mais. Porque eu disse, ela disse, todo crente é bolsonarista e é doente. Eu disse, opa, vamos parar aqui, porque eu não sou doente, né? Nem sou bolsonarista, eu sou cristão, né? Mas é isso. Então a gente precisa ter compaixão das pessoas, misericórdia. É importante isso, né? No versículo 5, queria que alguém lesse o versículo 5 para nós. Então disse o rei da Síria, vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas. O que me chama a atenção é que a esposa de Naamã, como também o Naamã, eles aceitaram o conselho de quem? Da mulher. Porque ela testemunhou que ali havia um profeta de poder, que era Eliseu. Aceitou o conselho. As pessoas aceitam nossos conselhos, as nossas ideias. E a última coisa, tornou-se o instrumento para a salvação de alguém. Os versos 14 e 15 diz, a gente vê que Naamã, ele foi curado da lepra, certo? Porque uma menina apenas testemunhou da sua fé, da sua vida naquela casa. Não revoltada, mas ela entendeu que havia alguém que poderia ajudar aquele homem. Vamos ter esse pensamento, esse sentimento de que Deus, ele quer usar nossas vidas como instrumentos, às vezes instrumentos desafinados, mas Deus ainda quer usar a nossa vida. Vamos pensar, nós estamos aqui num bairro chamado Vila Germânia, né? E não apenas aqui, eu falei, né, quando eu estive pregando na igreja Sebastião do Caí, né, um tempo muito abençoado, senti privilegiado pregar ali para os irmãos, e nós temos uma cidade, União da Serra, 99,9% são católicos. A cidade, ela tem um título de ser a cidade mais católica do Brasil, e se orgulha disso. Diante de nós, perto de nós. Jesus veio de tão longe do céu para morrer por nós. É bem aqui, 4 horas de viagem. Não é longe, né? Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos chamar agora a equipe de música, vai ministrar para nós a música.
bem. Bom dia, irmãos. Bom dia. Onde tem profissionais, né? A gente deixa. Brincadeira, para mim é um privilégio tê-los. A gente sempre, né? Antes que eles saíssem de casa, né? Eles sempre tocaram para nós. Agora eu que sinto falta tocando sozinha muitas vezes. Mas é uma alegria estar aqui e poder louvar ao Senhor junto com os irmãos. Beleza, é uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu, Daniel, a Sara, a minha família toda, meus filhos. Então é sempre bom poder ajudar. E vamos começar com uma música. É uma música que eu gosto muito, porque ela tem uma letra muito profunda e ela foi escrita em um momento muito desafiador para o seu autor. Castelo Forte. No livrinho 120. No livrinho 120. Podem abrindo. E essa música foi escrita em 1521. O Martinho Lutero, ele estava indo para uma espécie de concílio para ser julgado pelas suas teses protestantes que iam de encontro com a Igreja Católica, né? Então ele estava sendo ameaçado, enquanto ele se preparava para defender durante esse concílio, ele preparou esse hino, Castelo Forte ao Nosso Deus, baseado em Salmos 46. Vou ler os primeiros versículos dele, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Então Martinho Lutero estava correndo risco de vida e conta a história que quando ele estava indo, ele avistou as duas torres lá da Alemanha, lá, Sara não sei falar os nomes, ele estava cantando essa música que ele compôs, porque Deus, ele era onde ele estava se agarrando. Então mesmo ele estava indo e ele ficou sabendo que dois amigos deles foram queimados por estarem também defendendo essas teses, antes de ele ir para o concílio dele. Então ele estava ali, Castelo Forte ao Nosso Deus. Então no momento de tribulação, ele se agarrou no Deus forte, que é a fortaleza dele, em meio às dificuldades. Então vamos cantar essa música pensando sobre o nosso Deus, que não importa as dificuldades que a gente esteja, assim como o autor Martinho Lutero criou essa música, ele fala da qualidade do nosso Deus. Ele é um castelo forte, ele é um escudo, é a nossa espada, que ele está com a gente, né? Então a gente não tem o que temer. Então vamos cantar essa música junto. Nós vamos cantar a primeira, a segunda e a última estrofe, tá? Vamos ficar de pé e cantar essa música?
também é um Deus bondoso, né? Isaías 63:7 fala: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Então, 146. 146. Então, essa música fala muito sobre a bondade de Deus e nos seguirá por todos os dias, né? E Deus é bondoso com a gente até nas pequenas coisas. Estarmos aqui hoje, vivos, com saúde, bem, isso já é um motivo de grande alegria, porque tem muita gente que trocaria bilionários de dinheiro do mundo para estar andando, caminhando, então não estamos no hospital. Então, como Deus cuida da gente, né? Então, não precisa ser uma coisa grandiosa, Deus cuida nas pequenas coisas. Então, quero para esse momento, se você quiser contar uma bênção, o que Deus foi bom para você nessa semana, o que Ele foi bom, que você viu a bondade dEle lhe seguindo nesses dias e nessa última semana. Você pode falar. Eu ter toda a minha família reunida aqui, né, como o Lucas disse, com saúde, né, todos bem, ninguém sofreu um acidente, ninguém está com uma doença grave, né? Para mim, esse é o sinal da bondade de Deus. E principalmente ver os meus filhos andando na verdade. O João disse que não tem maior alegria do que ver os meus filhos andando na verdade. Então, se eles fossem milionários, fossem muitas coisas, mas não andassem com Deus, não estaria feliz. Amém. Mais alguém? A bondade de Deus é que Ele trazido aqui. Amém. Amém, Helena. Glória a Deus. A bondade de Deus é também quero dizer que é por podermos estar aqui com os irmãos, né, conhecendo mais irmãos em Cristo. Isso para nós é uma grande alegria, que nem ele não falou. Eu creio que para uma mãe não tem coisa melhor do que ver os nossos filhos no caminho do Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Eu sou grata a Deus por ver que esse trabalho está prosperando. Ver essa prosperidade nesse local aqui é uma bênção muito grande. Também quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. Também é o sinal da bondade de Deus, né? Durante toda a semana, aquele trabalho, aquele corre-corre, e aí a gente fica pensando, será que eu vou, né, ter disposição de sair de novo? Mas, graças a Deus, Deus está renovando as nossas forças, né? E estamos aqui, em nome de Jesus. Amém. Também quero agradecer por eu estar aqui hoje e meu esposo também. Amém. A bondade de Deus é quando a gente projeta, começando o projeto de uma esposa, né? Eu era solteiro há muito tempo, e projeta a esposa, a gente projeta os filhos, mas a gente não imaginava que os filhos seriam assim, tão bonitos, assim como a mãe, né? E muito mais do que essa beleza física e tudo, como o Sulamita disse, eles andando na verdade, são pessoas crentes, convertidas, e não apenas isso, mas eles servem suas igrejas com toda a dedicação. Para nós é uma bênção, por isso que Deus não mostra o projeto por completo, por isso que isso não seria fé. Fé é confiar naquele que Deus iria projetar. Então, eu sou grato a Deus, olhando para trás, olhando para agora, só tem uma palavra em tudo isso, graça. Não tem outra, é graça. Amém. Então, vamos cantar essa música. Cante essa música com espírito de gratidão pela bondade de Deus. E reflita nessa música enquanto a gente estiver cantando. E enquanto tiver esse momento, se você quiser trazer uma oferta, que é esse papelzinho aqui. Isso é dízimo, né? Vou deixar aqui. Então, se você pode trazer uma oferta, um dízimo, pode botar aqui se você quiser nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou
fosse vós quem me guia em meio ao fogo e a escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Vivendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. A igreja pode sentar. Nós queremos chamar as crianças aqui à frente, certo? E a professora Eunice Brandão, podem chegar as crianças, certo? Bem. Hoje vocês vão estudar sobre as pragas, né, Eunice? As pragas. Vai ficar aqui. Ok? Daniel. Eu vou chamar aqui à frente a minha nora, para ela orar pela classe, Eunice, e as crianças, que elas entendam bem toda a aula. Então, ora. Senhor Pai, nós te agradecemos pela vida de cada criança que está aqui nesse momento, Pai. A gente sabe que o Senhor te trouxe para ouvir a tua palavra, para conhecer mais de ti, Senhor. Esteja abençoando essa escola, Pai. Esteja abençoando também a Eunice, que vai trazer agora esse momento para as crianças, Pai. Que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ok, acho que dá. Tá bom? Muito bem, mais uma vez a nossa gratidão pela música. Graças a Deus, 2 hinos, né? A Bondade de Deus e Castelo Forte. Que bom que a gente aprendeu um pouco a história do Castelo Forte com Martinho Lutero, né? Ele é o autor dessa música e bem viva para os nossos dias. Como a gente precisa confiar nesse Castelo Forte. Quando a gente diz que Deus é o nosso soberano Deus, Ele é soberano em nossa vida, não apenas na bonança, né, no momento bom, mas também nos momentos difíceis. E a gente precisa ver a Deus com a visão, não apenas que está tudo bem, tudo maravilha, né, mas também nos momentos difíceis, assim como Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, o plano de Deus jamais será frustrado. Eu estava vendo essa semana lendo a leitura edificante de John Piper, ele diz exatamente isso, né? A gente não consegue ver a vida que Deus estava no controle no dia 11 de setembro, né? Nas Torres Gêmeas, né? Quando Deus levou a nação para o cativeiro egípcio, cativeiro babilônico, onde estava Deus no controle. Deus é soberano, a gente só vê Deus quando tudo é mil maravilha. Mas quando não está de forma maravilhosamente bem, como a gente pensa. Então a gente precisa ver a Deus de uma forma geral, global, que Ele é soberano sobre tudo e sobre todos, ok? Muito bem, nós estamos estudando, antes da gente fazer a introdução, eu vou convidar o pastor Odair para nos levar a Deus em oração. Ele vai orar agora pelo estudo, pela mensagem que a gente tem preparado. Você vai receber a folhinha do estudo, certo? E antes de entregar, eu gostaria que ele orasse para nós, entregando esse momento nas mãos de Deus. Ora, meu irmão, por favor. Nosso bondoso e eterno Deus, nós louvamos, bendizemos o Teu nome por esta manhã, neste dia, poder estarmos reunidos na Tua casa e juntos, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu nome, também poder estudar a Tua palavra, que é o nosso guia de conhecimento, tanto do Senhor como do caminho para chegar a Ti. Amém. Obrigado, Deus, por este momento. Queremos pedir mais uma vez pela classe das crianças, também a nossa classe de adultos, que o Senhor nos conceda a sabedoria vinda do alto para a compreensão da Tua palavra, falando a nossa mente e coração para sermos edificados no Senhor. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, deixa eu dar aqui a folhinha para você. A Ana já tem a sua? Já. Certo. Deixa eu dar aí. Dá para todos. Você pode explicar. Você tem a sua? Já tenho. Certo. Tem sobrando. Certo. Certo. Tem casal? Uhum. Obrigado. Tem a outra? Quando a gente fala, irmãos, de marcas notáveis na vida de um cristão, é importante a gente lembrar que a gente olha assim de forma geral que há tantas igrejas, né? Tantas pessoas que intitulam cristãos, filho de Deus, né? Se você fizer uma pesquisa, um censo, você vai perceber que todo mundo diz que é cristão. Nós somos intitulados no Brasil como um país, né, cristão. Mas o que é um cristão? O que é um filho de Deus? Será que apenas ser membro de uma igreja evangélica, batista, bíblica, presbiteriana? Se Jesus andasse aqui, como é que ele olharia para nós? Claro que ele olha através da Bíblia, mas se ele estivesse pessoalmente, eu acredito que deve ter uma distinção, uma diferença daqueles que são e aqueles que não são. Eu fico muito contente quando alguém prega e me confronta e mostra a quem de fato eu sou de verdade. É muito bom a gente examinar o nosso coração desse lado da eternidade, porque do outro lado não tem como examinar mais. Porque toda pessoa que está do outro lado, na eternidade sem Deus, ela crê em Deus, ela é um crente. Mas é tarde demais. A gente vê isso em Lucas 16, a história de Lázaro e a história do rico, né? Os dois partiram, ou seja, Abraão, né? E Lázaro e o rico para a eternidade sem Deus. E ele acreditou, mas era tarde demais. E ali é uma história.
porque dá nome aos bois, aos personagens. Então é muito importante a gente lembrar disso, né? Quem de fato eu sou. É muito importante isso, né? Nós estamos estudando sobre 4 marcas de que Cristo é o Senhor da minha vida. Porque eu chamá-lo de meu Salvador, aquele que supre as minhas necessidades, aquele que me ajuda, que me abençoa, ele precisa ser também o meu Senhor. E toda vida que aparece essa palavra Senhor no Novo Testamento é a palavra Kyrios, né? Que significa Senhor, dono. Porque muita gente vai para a igreja, volta para casa, na igreja ele é meu Senhor. Fora da igreja, das 4 paredes, a minha vida é outra, né? Eu trabalho como eu quero, eu negocio como eu quero, a minha vida, nada disso. Tudo para o crente, ele é espiritual. Paulo disse em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para a glória de Deus. Estou jogando bola, é para o Senhor. Eu estou negociando, é para o Senhor. Eu estou ali no meu quarto, no meu escritório, com a minha internet. Ele também deve ser o meu Senhor. Se ele não é o meu Senhor, ele não é também o meu Salvador. Eu acho muito interessante quando o carcereiro em Filipenses, no capítulo de Atos 16, na cidade de Filipos, né, o primeiro ali, eu creio que a igreja foi formada com esses personagens, né? A Lídia, uma comerciante próspera, talvez a endemoniada, a Bíblia não confirma, mas eu confirmo com toda certeza, o carcereiro e a sua família. Aquela igreja foi formada a partir dessas pessoas. E eu acho interessante que quando o carcereiro, ele trouxe Paulo e Silas para fora da prisão, e ele fez aquela grande pergunta, né? O que eu faço para ser salvo? O que Paulo poderia ter dito assim, ó? Existe a igreja de Filipos, né? A igreja de Tessalônica, você vai lá, né? Se congrega, tudo isso é importante. Mas a coisa mais importante que ele respondeu para o carcereiro foi o quê? Crer no Senhor. Você tem que ter Jesus como Senhor. E na folhinha que você recebeu, eu queria dar aqui pedir permissão a Ana e Sulamita, né? Bem rapidinho aqui para fazer uma pequena retrospectiva, desculpe, certo? E a gente falou aqui, eu quero que você passe um pouquinho, de que quando a gente pensa na questão do capítulo 2 de João, quero que você abra a sua Bíblia em 1 João capítulo 2, do 1 ao 29, certo? Na segunda página. Na segunda página, não na primeira página, eu já fiz a introdução, só para a gente entender bem, é que essa carta ela foi escrita pelo apóstolo João, né? Como também o livro de Apocalipse, as 3 epístolas e o Evangelho de João. Mas o contexto dessa carta é um contexto de lutas, de batalhas. É a defesa da fé cristã. Amados, um terço do Novo Testamento é em defesa da fé cristã. Em Filipenses, Paulo fala dos falsos obreiros, falsa circuncisão. No livro de Colossenses, ele fala sobre a questão dos anjos. As pessoas estavam crendo em anjos e assim por diante. Então, se você não aprendeu a defender a sua fé, a gente não está andando no mesmo passo de Deus. Porque a vida cristã é uma defesa. E esse contexto aqui de João é uma defesa contra um grupo chamado os gnósticos. A palavra gnóstico vem da palavra grega gnos, que significa conhecimento. Esse grupo que estava inserido nesse contexto, João, ele pega pesado com essas pessoas. Eu coloquei na folha, eu acho que eu coloquei, que algumas pessoas desse grupo, esses hereges, né, que ensinavam coisas diferentes, o que eles acreditavam? O que eles queriam que a igreja mudasse o seu conceito de doutrina para crer nessas coisas? Você diz, pastor, essa questão do que eles pensavam foi apenas para a época de João. Não. A roupagem pode até ter mudada, né? Os personagens são outros, mas o conteúdo, a essência é a mesma. Se você olhar, fizer no nosso contexto, um paralelo, uma analogia com o nosso contexto, a gente vai ver que existem muitos movimentos religiosos, muitas igrejas que creem dessa forma, né? Muitas aí, né? Não importa fora da igreja, dentro da igreja, o que importa é dentro da igreja, o que está fora, você vive como quer. Tem muitas pessoas que se intitulam cristãos crentes, mas que a vida não combina com aquilo que ele confessa. Então o que eles ensinavam bem rápido aqui na sua folhinha? Eles diziam que o conhecimento é superior à virtude, ou seja, o saber
é muito mais importante do que os atos. O importante, eu preciso saber sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre teologia. Agora, se a minha vida não mudou, não importa. Se eu sou agora convertido e tomava a minha cervejinha, né, a minha romontina com coca, dava as minhas saídas, né, meu pular de cerca, não tem problema, pode continuar. O importante é que você dá o seu dízimo no gasofilácio, que você é assíduo na igreja, que você tem uma Bíblia. Então nos ensinavam isso, que o conhecimento é muito mais importante do que os atos. E a gente sabe que isso não é verdade. Ensinavam que o corpo de Cristo foi apenas aparente. Jesus não era palpável, ele não era tocável, era apenas uma aparência, né? Não real. Pois se Cristo tivesse sido real, natural, teria o quê? Pecado. Era apenas um fantasma. A presença do mal no mundo impede que Deus seja seu único criador. Então existem dois criadores, o criador do mal e o criador do bem. Então nós temos no mundo dois criadores, não é nada disso. O mundo, no planeta, só tem um criador, que é Deus. E Deus não criou o mal. Deus criou o bem. Esse bem se tornou mal. Como é que Deus é criador do mal? Nada disso. Ele criou o bem. Lúcifer era um anjo bom, né? Esse anjo bom se tornou mal, perverso, né? Então a gente lembra disso. Então só existe no mundo um criador, não dois criadores. Eles falam que a encarnação com respeito a Cristo é um fenômeno inacreditável, pois a divindade não poderia jamais se unir a algo material como o corpo humano. Então não houve a materialização, não se tornou matéria. É interessante, em todo o contexto de João, no capítulo 2, a gente encontra duas palavras onde João combate, luta, né? É as duas palavras agnóstico, que significa conhecer. Essa palavra aparece 15 vezes nessa carta. Conhecer, conhecimento, né? E a palavra eudenai, significa saber. Essa palavra aparece 25 vezes. Então, quando você vê num texto uma palavra com muita ênfase, é porque Deus ele quer nos chamar a atenção de alguma coisa. Então João queria que os seus leitores cristãos conhecessem e soubessem quem eram as pessoas e o que elas ensinavam. Então a gente precisa saber, irmãos. A gente não pode ser apenas membro de uma igreja. A gente precisa conhecer a nossa cartilha do ABC, né? A nossa Bíblia. A gente precisa ler, irmãos. Irmãos, a gente gasta muito mais tempo com coisas insignificantes do que com a Bíblia. A gente gasta muito mais tempo com coisas boas, legítimas, do que aquilo que é verdadeiro. Eu não preguei a mensagem que eu tinha pensado na igreja do Sebastião do Caí, mas um dia, quem sabe, eu terei a oportunidade de pregar essa mensagem, né? Coisas legítimas que deixarão as pessoas fora do céu. O que levaram aquelas pessoas a ficarem fora da arca não foram pecados grosseiros. Foram as coisas boas que eles fizeram. Eles casavam, eles plantavam, né? Davam em casamento, eles plantavam, eram coisas boas. Mas eles ficaram preocupados com coisas boas e esqueceram de ouvir a mensagem de Noé. Hoje nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós nos empolgamos com aquilo que é sadio, bom, muito mais do que com a Bíblia, com a oração, o tempo com Deus. Eu já vi gente mais empolgado com futebol, com o jogo, do que com a Bíblia. Será que a gente tem a mesma empolgação? Então é importante você fazer essa pergunta. Qual é a sua empolgação com a nossa igreja, com relação às coisas do reino de Deus? No versículo 2, nós falamos que João começa o capítulo 2 descrevendo aquele que deve ser o nosso verdadeiro Senhor. Queria que alguém lesse para nós o versículo 2 de 1 João 2. 1 e 2, quem pode ler para nós, por favor? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Lembra da palavra advogado aqui? Eu já falei na outra vez, no nosso estudo, estou fazendo aqui uma retrospectiva, é a palavra paracletos, né? E o que é um paracletos? Alguém que quer que o advogado vai ficar ao lado. Nós temos um paracletos, nós temos um advogado, não uma advogada, mas um advogado que está ao lado de quem? Do justo juiz, que é Deus. Ele está fazendo o que para nós que somos crentes, convertidos? Ele está advogando a nossa causa. Porque tem alguém que nos acusa de dia e de noite diante do Pai.
Quem é esse alguém? Satanás. E a gente precisa de alguém para advogar a nossa causa quando a gente confessa. Então Jesus é o nosso paracletos, né? Cristo é o nosso advogado, defende a causa do crente contra Satanás. Mas diz também para nós, né, que o nosso verdadeiro Senhor, ele não é apenas um advogado, né, aqui diz para nós, mas esse advogado, ele é o quê? Um advogado justo. Ele não é um advogado qualquer. Você não encontra hoje no planeta um advogado com essa característica de justiça. Ele é justo. Ele julga. A gente apenas vê Cristo, Deus, como apenas ele sendo amor. Deus é amor, ele é. Deus é bondade, ele é bondade. Deus é misericordioso, ele é. Mas também o quê? Ele é justo. Ele é perfeito. Deus manda as pessoas para o inferno. Ele não manda as pessoas que vão. Noé abriu a porta da arca. Diz a história que Noé passou 120 anos pregando. Apenas 8 pessoas foram salvas. Mas a população era pequena, pastor. Não era. Segundo o doutor Adalto Lourenço, existia mais ou menos quase 7 milhões de habitantes. Apenas 8 pessoas deu-lhe a chance à arca. E as pessoas não aceitaram. Ouviram a mensagem e ficaram mais iludidas, ludibriadas com as coisas boas da época e esqueceram de ouvir a mensagem. Mas hoje, do mesmo jeito, vivemos nessa época, estamos preocupados com coisas, né? Nós o mundo está trazendo atrações para nós que ficamos, com os olhos brilhando por essas coisas. Cuidado com isso. Interessante que o versículo 2, a palavra justo, indica a característica do nosso advogado. Isso mostra a eficácia em sua advocacia. Ele nunca perdeu uma causa. Nunca, jamais, não existe causa perdida para Cristo. Outra palavra que ele usa aqui, versículo 2, Cristo também é a nossa propiciação, né? É a palavra aqui no grego, hilasmos, está na folhinha sua aí, né? A palavra aqui significa satisfação. Cristo foi a única oferta capaz de satisfazer a justiça de Deus com respeito ao pecado. Só Ele. Nenhuma pessoa, né? Se você olhar para o Velho Testamento, por isso que algumas pessoas ficam o quê? Ludibriadas com a lei. Eu preciso guardar o sábado. Eu preciso fazer isso. Isso é uma afronta a Deus. Isso é um tapa no rosto de Deus. Porque Cristo foi o único capaz de satisfazer todas as exigências do Pai. Cristo satisfez completamente. Então, ele é nossa, por isso que Romanos diz o quê? Que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:4. Então, nós estamos debaixo de Cristo, da sua graça. É como se nós tivéssemos cumprido toda a lei. Ele veio para cumprir, nós estamos nele. É graça. Então, nenhuma peça pode ser pregada na cruz como ajuda para a salvação. O sábado é uma dessas coisas. Então, a gente precisa lembrar que Jesus é a nossa propiciação, satisfação. Hebreus 2,17 diz o seguinte: e para fazer propiciação pelos pecados do povo, né? A ideia de propiciação ou expiação, né? Vamos lembrar disso. E a gente falou na semana passada as 4 marcas, está na sua folhinha, que Cristo é o Senhor da minha vida. E a primeira marca, irmãos, não se iluda, né? Eu creio que você não vai se iludir, você não está confundido com isso, né? Não está ludibriado com isso, mas lembre-se que uma pessoa de Deus, uma pessoa que de fato é verdade, que vai morar no céu e tem um perfil do cidadão do céu, por favor, lembre disso, ele tem uma intimidade com Deus. Eu não estou falando aqui de eclesia, de igreja, eu não estou falando aqui de multidão, eu estou falando de relação pessoal com Deus. Uma pessoa que é de Deus, ele, no seu coração brota, flui, pulsa um desejo de ter uma relação pessoal com Deus. Como é que está a sua relação com Deus? Ao acordar, ao dormir. Qual o seu tempo que você tira para Deus? Por favor, pense nisso. Não receba isso como vindo do pastor Cosme. Receba como vindo o quê? De Deus, do Senhor. É um conselho. Olha os versos 3 e 6. Olha a base teológica aqui para nós. Versos 3 e 6. Ora, sabemos que o temos o quê? Conhecido. Sabemos que o temos conhecido. Nós sabemos disso. Por isto, qual é a evidência?
se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. A intimidade com Deus leva o crente a imitar Cristo. Ele tem prazer de imitar Cristo. Essa intimidade provoca, flui. Não é uma coisa que você vai tentar mostrar por muito tempo, assim, até que você consegue. Mas chega um tempo que a máscara vai cair. Judas Iscariotes tentou mostrar por um tempo, mas um dia a máscara de Judas Iscariotes caiu. Não durou muito tempo. Até a máscara para os discípulos que estavam ali diante dele, os apóstolos, ficou notório que ele tinha, né? Eles nem perceberam quando Jesus disse: alguém aqui vai me trair. Quem? Pergunta ele, quem? Ninguém sabia. O cara era tão dissimulado que ninguém percebeu. Não para Jesus. Por isso, irmãos, Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração, ele conhece quem de fato e verdade você é. Pense nisso. A intimidade com Deus leva a isso. E o propósito da imitação é para que tenhamos vitória sobre o pecado. Versículo 1, para que não pequeis. Essa intimidade com a palavra, leitura, né? Essa intimidade é para quê? Para que a gente não peque. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado. Mas a Bíblia nos ajuda a vencer o pecado. O salmista diz: guarda no coração as tuas palavras para não... O problema é que a gente não guarda. A gente guarda o nosso Instagram, a gente nada contra isso, né? A gente guarda o nosso Face, guarda as coisas, mas a gente tem dificuldade de guardar no coração as palavras de Deus. A gente tem dificuldade até de ouvir as nossas leituras, quanto mais decorar, memorizar. Por que a gente tem dificuldades? Desse lado da eternidade, a gente precisa ser despertado nisso. Vejamos algumas evidências dessa intimidade. Versículo 3. Essa intimidade leva o crente a obedecer a palavra de Deus. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isso, versículo 3, se guardamos os seus mandamentos. A palavra guardar aqui no original tem a ideia de manter algo fixo, o quê? Na memória. É guardar na memória as verdades de Deus. Eu não conheço, como pastor há 32 anos, como crente há 40 anos. Eu não consigo entender, nem a duvidar disso, de que o único instrumento do planeta capaz de vencer a gente vencer o pecado, qualquer tipo de pecado, a não ser a Bíblia. Essa palavra. Façam minhas as palavras de Martinho Lutero. Ou o pecado me afastará da palavra, ou a palavra me afastará do pecado. Não tenha medo. A gente faz dieta, né? A gente quer emagrecer, a gente precisa fazer uma boa dieta da Bíblia. Nós estamos lendo agora a Bíblia toda em 90 dias. Que coisa boa. Está ali capinando, roçando, ouvindo a palavra. Puxa vida. Que experiência boa você ouvir a palavra. Ah, pastor, eu não entendo tudo. Quem que entende? Eu não consigo aprender tudo. Quem consegue aprender? Estamos ouvindo a palavra. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Submissão é o resultado evidente de uma vida íntima com Deus. Insubmissão é prova de afastamento de Deus. João deixa bem claro que quem crê, obedece. E só quem obedece realmente crê. Lembra do exemplo de Abraão? Lembra disso? Ele obedeceu por quê? Porque ele acreditou. Se ele não tivesse acreditado, ele não teria tido a disposição de sacrificar o seu próprio filho. E não apenas um filho. Era seu único filho, o filho da promessa. Ele colocou aquele filho sobre ali o altar, no Monte Moriá. E Deus realmente abençoou e não chegou a sacrificar o seu próprio filho, mas ele teve disposição. Há uma frase muito bacana em Gênesis 22, quando ele pega ali o cutelo, ele pega o servo, ele pega a mula, né? Vou chamar aqui o jumentinho e tudo. Ele diz para o seu servo: fica aqui, que eu e o rapaz, o filho Isaac, iremos e voltaremos. Que coisa! Por quê? Porque ele acreditava num Deus da providência. É muito bom quando tudo está patente para nós. A dispensa está cheia, a nossa conta bancária está boa, é muito bom confiar. Mas quando não tem, é isso que é fé. Hebreu diz: isso é fé. É confiar em Deus, mesmo sem ver, sem pegar. É confiança. Nós iremos e nós voltaremos. E eles voltaram.
Não é verdade isso? A segunda evidência dessa intimidade, versículo 4. Quem pode ler para nós? Qual é? Verso 4, 2 e 4 de 1 João. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isso é seríssimo isso. Quem que não fica sendo confrontado com esse texto? Irmão, sinceramente, eu fico 24 horas. Quando eu tento criticar alguém, quando eu tento machucar alguém, puxa, isso vem. Aquele que diz, eu o conheço, não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Uma vida que condiz com o conhecimento que ele tem da Bíblia. Importante isso. Os hereges gnósticos ensinavam que o pecado não afeta o espírito. Você pode pecar à vontade. Você pode fornicar, você pode prostituir, você pode beber, você pode roubar, fazer coisas fraudulentas. Isso não afeta o seu espírito. Pode pecar. O corpo é uma coisa, o espírito... Como é que pode isso? A Bíblia diz o quê? E assim, se alguém é nova, as coisas velhas é vida nova. Muda a chave, como é que diz? Vira a chave. Tudo passou. Eu disse para o Leandro no devocional ontem, não foi, Leandro? Passou, irmãos. É a vida nova. Vida com Cristo. Seguir a Cristo é o maior projeto do planeta. Isso não é uma coisa de religião, de parede, de igreja, nada disso. É um projeto de vida. É uma questão de vida eterna. É você guardar aquilo que você tem de mais valor, é a sua alma. Vale a pena, eu digo que vale a pena. Seguir a Cristo, se alguém está em Cristo, e o meu passado morreu, acabou, foi cravado na cruz. Jesus tem poder para fazer isso. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Ele tem poder para isso. É impossível conhecer realmente a Deus, e tal conhecimento não fluir na vida diária, na obediência. João mostra que nenhuma experiência religiosa é válida se não tiver consequências morais. Se não tem consequências morais, então a pessoa precisa rever a sua fé. A terceira evidência dessa intimidade com Deus é um amor notável pelo Senhor. Ele ama o Senhor acima de tudo e de todos. Aquele, entretanto, versículo 5, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. As pessoas vão perceber se nós somos religiosos, como os fariseus, ou nós somos de fato e verdade cristãos, filhos de Deus. Os fariseus andavam com as suas roupas, cheias de versículos, grandes orações nas praças e tudo, para mostrar que eram religiosos. Jesus olha para eles, chama o quê? Sepulcro. Tem um sepulcro caiado, já foi no cemitério, Eles passam o cal ali, fica tudo bonitinho. O que tem dentro aqui? Bonitinho por fora. E por dentro cheio de osso podre. Aquela gente religiosa, bonitinho por fora, mas cheio de osso podre. Não é o nosso caso, claro. Estou citando isso para a gente pensar nisso, Jesus chamou eles filho do diabo. Jesus chamou eles porque eles não eram filhos de Deus. Uma quarta evidência dessa intimidade com Deus é um andar como o de Cristo. Versículo 6. Olha o 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como é que tem sido os seus passos na evangelização, em missões? O que você tem investido em missões? Por favor, responda no seu coração. Quanto investimento você tem dado nas suas Coca-Colas, nas suas coisas? Qual é o investimento que você tem dado em missões, irmão? Nós estamos aqui porque alguém podia investir em missões, irmãos. Eu estou aqui porque alguém saiu da sua cidade, do seu país e me evangelizou. Hoje eu sou um cristão. Pessoas investiram em missões para que nós fôssemos salvos. O que você tem investido em missões? O que você tem feito do seu dinheiro, do seu patrimônio? Pensa nisso. Como é que então você na questão do dízimo, de devolver aquele que é do Senhor? Não é seu, é do Senhor. Como é que está seu coração? Jesus, ele não investiu. Deus não disse assim, povo da terra, vocês precisam de salvação. Eu vou mandar aqui Gabriel, vou mandar aqui Miguel. Ele não disse isso, ele mandou o que tinha de mais belo, mais precioso e mais valioso para o seu filho. Ele deu tudo para nós. A gente tem dificuldade, de evangelizar, de investir em missões,
de ajudar aqueles que estão no campo. Pensa nisso. Tudo que você tem, tudo que Deus lhe deu, conhecimento, dinheiro, um bom emprego, um bom salário, não é seu. Tudo que você tem, a sua vida é emprestado. Você não tem nada. Você é o mordomo daquilo que é de Deus. Você vai administrar aquilo que Deus lhe deu. Você não vai aqui pegar o seu carro e dar aqui para a igreja. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você precisa administrar bem aquilo que Deus lhe deu. Andar como Cristo andou. Né? Então, lembrar disso. Como é que ele andou? Ele sentia compaixão pelas pessoas, ele tinha pena dos outros, né? Ele servia as pessoas, ele era servo, ele se humilhou, né? E obedeceu até a morte e morte de cruz. A segunda marca, que Cristo é o Senhor da minha vida, do versículo 7 a 11, não vou ler todo o texto, nós já lemos, certo? A gente pensar, é amor genuíno pelo próximo. Amar o próximo de forma o quê? Genuína. E nesse trecho, a parte do texto aqui, o autor sagrado muda o tratamento. Antes ele chamou os seus leitores de quê? De filhinhos. Agora ele chama o quê? De amados. Vocês são o quê? Amados. Né? Olha que tratamento. O mandamento do amor, ele é antigo. Mas na qualidade, o amor exigido por Jesus, ele é novo. Porque ele está mostrando agora como amar. Eu estou mostrando, através do exemplo, a importância de amar. Então, podemos chegar a algumas conclusões acerca do amor como marca do cristão verdadeiro, né? Ele ama com qualidade. A pessoa que ama a Deus de verdade, ele ama o próximo, ele ama com qualidade. Devemos amar o nosso próximo na mesma medida e qualidade com que Cristo nos amou, sacrificando a si mesmo. Em João, no capítulo 13, quero que você abra esse texto. Deixa o seu dedinho em João 2, João 13, 34, por favor. 13, 34 diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Olha o contexto aqui desse texto. Qual é o contexto? O contexto de estar encarando um traidor. Nesse contexto de João, aqui, capítulo 13, é aquela cena onde Jesus lava os pés dos discípulos. E quem estava incluso aqui nesses discípulos? Judas Iscariotes. Ele lavou os pés e ele sabia na sua onisciência que esse camarada ia o quê? Traí-lo. Ia entregá-lo por 30 moedas de prata. Vamos lembrar disso. Olha, amar com qualidade. É bom a gente amar aqueles que nos amam. Mas que a gente consegue amar aqueles que não nos amam? Aqueles que fazem mal a gente? A gente consegue. Olha, Jesus aqui lavou os pés. Se fosse eu, estivesse lavando aqui, eu pedi o dono da casa para esquentar a água no último grau, para pelar os pés de Judas Iscariotes, ficar só os ossos. Isso aí é só a carne ali. Isso aí é como fosse uma carreira. Né? Dá vontade de fazer isso. Porque ali era um traidor, um cara covarde. Né? Tá ali, imagina, ali andando com o mestre, vivendo com ele, vivendo os milagres. Mas não foi um covarde, um traidor. Claro que ele foi apenas o famoso, né, traidor. Mas existem muitas pessoas que são traidores no mundo todo. Jesus dá exemplo de amor sacrificial. O amor, não dá ideia aqui daquele amor sentimentalista, aquele amor que passa nas novelas, né? É um amor sacrificial. Ele amou sacrificialmente. Por isso que João 13,6 diz o quê? Porque Deus, a palavra amor lá é a palavra ágape. É um amor sacrificial. Ama-se ser amado, né? Ele ama com um propósito. É o amor que sustenta uma relação entre marido e mulher. O amor eros pode passar. O amor filho de amizade pode passar. Mas se tiver um amor ágape, ele sustenta uma relação até que a morte nos separe. Vamos lembrar disso, ok? Amar o próximo, letra B, não é uma opção. É um novo mandamento. Nisto conhecerão que todos, João 13:55, nisto conhecerão todos que são os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Não é uma opção. Amado, amar é um mandamento. Eu tenho que amar as pessoas do jeito que as pessoas são.
não do jeito que eu quero que elas sejam. É amor, é um mandamento. Jesus disse que o mandamento é novo. Por que é novo? É novo porque eu demonstrei a vocês o que é amar. Vocês aprenderam apenas na teoria, mas estou demonstrando na prática o que é amar. É novo porque eu derramei o meu amor no seu coração. É por isso que nós somos capazes de amar as pessoas. Porque Romanos 5:5 diz que no nosso coração foi derramado o amor de Deus. É isso que nos dá a capacidade de amar as pessoas, do jeito que as pessoas são. Por nós, a gente eliminaria, né? Liquidaria já a pessoa. Mas nós crentes devemos amar as pessoas do jeito que as pessoas são. É novo por quê? Porque você deve fazer para a glória de Deus. É novo porque você tem agora um objeto diferente. Não você mesmo, mas o outro. Por isso que a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. Por isso que o casamento, ele não é egocêntrico, ele é centralizado na outra pessoa. Isso que é um casamento, certo? Interessante a gente ver isso. Passando um pouquinho para frente, a terceira marca, olha aí na folhinha, né? Diga, senhor. A terceira marca de que Cristo é o Senhor da minha vida, no versículo 15 a 17. Eu vou pedir alguém que lê para nós. Do 15 ao 17, mostra a terceira marca, que Jesus é o Senhor da minha vida. Quem pode ler para nós? 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, uma pessoa que é de Deus, que ele vive no mundo, ele tem uma vida separada do mundo. Amado, a gente precisa disso, né? A gente vive nesse mundo vil que tenta nos tragar, mas ele diz aqui para nós, ele nos adverte na forma imperativa, olha aí, não ameis o mundo. Mas o mundo aqui não é o espaço sideral, né? Essa parte, não, mas é o sistema desse mundo, que tenta sucumbir a nossa fé, mudar nossos princípios, né? Mudar o nosso coração, achar que a igreja é coisa chata, eu preciso ficar em casa, não preciso ir para a igreja, eu posso assistir no YouTube, né? É questão de missões, de evangelização, mas aqui diz que não ameis o mundo, é uma ordem para nós que somos crentes. O mundo aqui é o sistema mundial, né? Sob o poder do maligno. João 5,19 diz assim: sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro jaz no maligno, né? Olha aí como é interessante. Então a exaltação está baseada em dois argumentos. Quais são os dois argumentos? Letra A na sua folhinha aí. O amor a Deus e as coisas mundanas, elas são o quê? Incompatíveis. Ou você ama Deus, ou você ama o mundo. Tiago 4,4 diz o quê? Infiéis. Não compreender, é isso? Não saber se é amizade do mundo. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus. A palavra infiéis, em algumas traduções, é adultério. Chamam de adúlteros. Quando você ama mais o mundo do que a Deus, você está adulterando. Olha como a gente tem feito isso na nossa vida cristã. Isso é seríssimo isso, né? Esse é o padrão de Deus para aqueles que vão morar no céu. O amor a Deus e as coisas mundanas são incompatíveis. Por que são incompatíveis? Porque o mundo, ele não aceita as coisas de Deus. Olha o nosso contexto aí. Olha a STF, olha o que estão se levantando contra a igreja e contra o povo de Deus. São incompatíveis. Água e óleo não se misturam, né? Não podemos servir a dois senhores, como diz Tiago 4,4. Por que não podemos? Porque as coisas do mundo não agradam a Deus, no versículo 16. As coisas desse mundo não agradam a Deus. Olha aí, aborto, né? Pecado, adultério, crime, tantas coisas, roubo, tanta coisa que acontece, são coisas incompatíveis. Versículo 16 diz isso. Concupiscência da carne, ele fala no versículo 16. Aqui refere-se à velha natureza do homem, ou seja, a sua capacidade de fazer aquilo que desagrada a Deus. Concupiscência da carne, ele fala concupiscência dos olhos,
da ideia de prazer mental. Lembro de Eva, né? Que desejou o fruto proibido. Cuidado com nossos olhos. Principalmente nós que somos homens, né? Sabemos a nossa fragilidade, né? Os filmes que nós assistimos, as coisas que a gente vê. Muito cuidado com isso. Não apenas os homens, mas as mulheres também têm as suas dificuldades. Todos nós, quem que não tem aqui, debaixo do sol aqui, né? Então cuidado com isso. A soberba da vida, verso 16, é a questão do orgulho, vanglória, em relação àquilo que você possui. O que nós temos? Toda vez que a gente tem essa tendência do orgulho, a gente está se associando a quem? A Satanás. Né? Esse foi o pecado dele, do orgulho, de querer usurpar o trono de Deus. O segundo argumento, verso 17, é a transitoriedade do mundo. Essa transitoriedade contraste com o quê? Com a eternidade de quem faz a vontade de Deus. O mundo é transitório. Olha o verso 17. Ora, o mundo passa. O mundo passa. Dia desse eu tinha 18. Hoje eu tenho fazer 58. Né? Quase tirar a carteira de motorista para dar noite de graça, né? O mundo passa. Eu vou roçar ali o pátio do meu gramado da minha casa. Chego 4 horas, eu estou pedindo cama, estou pedindo sofá, não aguento. O corpo fica, né? Começa a tremer, começa a dar câimbras. Imagina, passa rapidamente. É o meu guri de 21 anos, Daniel. Que sabe, daqui a pouco casa, né? Tem seus filhos. Lucro dia desse, né, Solamita? Estava buscando lucro na maternidade, ali no Corandares, em Fortaleza, pegando o nosso primogênito. Hoje o cara está casado, 3 filhos, tem uma esposa, tem uma responsabilidade, tem uma formação. Passa rapidamente. E a palavra aqui, passar, olha, passa, está no tempo presente do verbo e significa um processo que está em andamento. Se o mundo está passando, quer que você grave isso. Que tolice fixar a atenção naquilo que está em processo de dissolução. Como é que eu vou fixar naquilo que passa rapidamente? Fixar nos meus bens, né? Dar mais prioridade ao emprego. Isso passa rapidamente. Daqui a pouco você está já andando de bengala, né? E a outra geração passa. Cuidado com isso. Não fixe no seu coração naquilo que passa rapidamente e passa. A quarta e última evidência do senhorio de Cristo na minha vida, nós encerramos, é a conservação da sã doutrina, no versículo 18 ao 28, eu não vou ler todo o texto. Amado, é muito importante isso, a conservação da Bíblia, doutrina, palavra. Eu gosto muito desse texto. Ele não contrasta com o amor, porque quem tem a doutrina certa vai amar também as pessoas. Segundo Timóteo 4, 7 e 8, o que é que Paulo disse? Combati, completei, guardei a doutrina. A palavra lá no grego é doutrina. Eu guardei a fé. Eu guardei a palavra. Eu estou sozinho aqui, abandonado pelas igrejas, abandonado pelas pessoas, mas eu guardei os princípios de Deus. Olha que coisa bacana. Eu guardei o princípio, eu guardei a palavra. É isso que Deus quer de nós. Essa questão de ignorar a Bíblia, isso é burrice. Por que eu não posso ignorar? Porque o próprio Satanás conhece a palavra. Eu preciso conhecer a Bíblia e ler, irmãos. Ler a Bíblia. Então, a pessoa que é de Deus, que tem Cristo como Senhor, ele conserva o quê? A sã doutrina. Se Cristo é o Senhor da minha vida, eu vou fazer aquilo que ele me ensinou. Não é verdade? Meu zelo pela sã doutrina se tornará notório, pois eu zelo por aquilo que eu amo, né? É importante lembrar disso. Deus é a verdade. E nada menos do que isto se pode esperar de alguém que professa conhecê-lo. Eu assisti um pregador um dia desse. Ele disse que não pode. É que a doutrina está nos separando. A gente precisa, por exemplo, estar juntos. Mas exatamente essa é a verdade que nos separa daquele que não é verdade. É a palavra de Deus que vai distinguir quem de fato eu sou. Se eu sou de Deus, ou eu sou do mundo. Se eu pertenço a Deus, eu vou para o céu, né? Se eu não vou, eu vou para a eternidade sem Deus. Para onde eu vou? É através da palavra. Ele vai mostrar do 18 ao 21
a diferença entre os salvos e os hereges. 18 a 21, quem pode ler para nós? 18 a 21, por favor. Filhinhos, já é a última hora. E como ouviste que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Interessante entender que a igreja primitiva, da época, né, da primeira igreja, eles conheciam que os anticristos do seu tempo. Contudo, sabia que tais eram apenas o quê? Precursores do anticristo final. Sempre existem precursores. Aqueles anticristos da nossa época que tem. São os hereges, que pregam doutrinas erradas, que negam a divindade de Cristo, que dizem que a salvação é pelas obras. Esses são precursores do anticristo. Mas o anticristo final, ele só vai ser manifestado na grande tribulação, quando a igreja for arrebatada. Mas ele tem então só apenas o quê? Precursores. Existem muitos precursores do anticristo na nossa época, né? Teologia da prosperidade é uma doutrina do anticristo, dos precursores do anticristo. Não existe isso, né? De que se Deus é meu Deus, Ele vai me dar prosperidade. Não trabalhe não, se você não consegue ter as coisas, né? Fique preguiçoso em casa sem fazer nada, como você passa fome. Não funciona isso, né? O Deus que supre aquilo que eu quero. Eu já falei aqui outras vezes, que Jesus é chamado o garçom dos crentes. Jesus é apenas para nos servir. Ele deixou de ser o Senhor, é apenas servo. Isso é um princípio diabólico, esse é o princípio de Lúcifer. Satanás ofereceu a Jesus as riquezas, se ele adorasse a ele. Cuidado com isso, né? Então, o anticristo significa o quê? O que significa o anticristo? Aquele que se opõe a Cristo sob o disfarce de Cristo. Eles são opositores da verdade. Uma pessoa que se opõe à verdade é um tipo de anticristo, que não crê na Bíblia, que não crê na palavra. Tem um pastor aí da mídia, né, Ed René, que coloca em xeque-mate a inerrância das escrituras. Que as escrituras precisam ser atualizadas. Nada disso. Não precisa ser atualizada. Ela já é atualizada. De Gênesis e Apocalipse é o mesmo autor. Versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Essas pessoas pertenceram à igreja visível. Não é que elas perderam a salvação. Elas pertenceram à igreja visível, não à igreja invisível, a igreja global, né? Que todos os crentes participam, né? Pertencem, mas essas pessoas, elas eram de igrejas locais, haviam satisfeito os requisitos externos de membros, mas não faziam parte da igreja verdadeira. Existe muita gente assim, está na sua folhinha. Ele vai mostrar 22 e 23 a natureza e o efeito da heresia. Olha, 22 e 23. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente ao Pai. A gente lembra das seitas, os TJs, Testemunho de Jeová e outras, né, que negam a divindade de Cristo. Ele diz que Cristo foi uma subtração. Jesus era Deus. Quando se tornou homem, ele perdeu os atributos da divindade. Tem uma igreja que nega isso. Tem uma igreja aqui em Nova Petrópolis que diz que Jesus ele se esvaziou. Quando diz que ele se esvaziou em Filipenses 2, ele perdeu os atributos da divindade: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade. Ele tornou apenas homem. E diz lá na sua confissão de fé que ele perdeu totalmente os atributos da divindade. Mas isso é seita. Isso é um princípio diabólico. Jesus jamais deixou de ser Deus.
Ele era Deus, continua sendo Deus, e é Deus. Ele tem todos os atributos da divindade. Ele é Deus encarnado, diz a sua palavra. Essas pessoas negavam isso. Negavam não somente como Messias prometidos, no Antigo Testamento, versículo 2, mas também em suas naturezas divina e humana. 3 marcas de um cristianismo autêntico: teológica, fé em Jesus Cristo como Cristo, o Filho de Deus encarnado, versículo 23 do capítulo 3, né? 5 e 5, 10 e versículo 13, do capítulo 5 de 1 João, né? Essa marca teológica, que crê em Jesus Cristo como Filho encarnado de Deus, moral, obediência aos mandamentos de Deus, tem a parte moral e também a parte social, amor fraternal. Versículo 27, 24 e 27, ele fala da preocupação com as heresias. Ele diz assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Então devemos ficar com o que ouvimos desde o princípio, né? O Evangelho e o ensino neotestamentário, certo? Então vamos lembrar dessas 4 marcas: intimidade com Deus, amor genuíno pelo próximo, separação do mundo e a conservação da sã doutrina. Essas são as 4 marcas que alguém é de Deus, que não é apenas religioso, mas é de Deus. E eu coloquei para a gente concluir aqui que as marcas do Senhor e de Cristo em nossas vidas não são virtudes opcionais, mas são evidências essenciais, indispensáveis ao cristianismo bíblico. Que Deus abençoe. Amém? Vamos ficar todos de pé e vamos encerrar com oração. Eu queria falar uma coisa. Fala. No próximo domingo, dia 3 de março, é o dia do aniversário do nosso pastor. Então nós queremos fazer um EBD bem especial. E nós queremos fazer um café da manhã juntos. Tá? Então vamos chegar uns 15 minutos antes das 9, né? Para nós fazermos um culto de um EBD de celebração. Todo mundo está convidado, está aqui conosco e a gente faz esse momento juntos. Eu vou pensar com o nosso pastor. Vai fazer 5 cantores, né? Acho que eu sou mais velho daqui, só. Não? Alguém sai usando aqui. Certo. Ok. Agradecemos a todos, certo? Uma tarde muito abençoada. Estaremos de volta aqui. A gente está preparando uma série de mensagens sobre o livro de Jonas. Irmãos, que 4 capítulos abençoadíssimos. Mostra a soberania de Deus de ponta a ponta. As pessoas ficam questionando sobre por que o Brasil está como está, o mundo está como está tudo bagunçado. Não está, irmão. Deus está no controle. Deus é soberano. A gente vai ver no livro de Jonas que Deus, de fato e verdade, Ele é soberano. Então a gente vai ter uma série de mensagens de Jonas, depois Filemon, depois Efésios. Então a gente vai ter mensagens sérias assim, de forma expositiva. Tá? Vamos orar. Irmão Solomita, nos leva a Deus em oração. Senhor Deus, nós te louvamos por esse momento, Pai. E podemos estar aqui como família de Deus. Para adorar o Senhor, para prestar um culto ao Senhor, para louvar a Ti. Nós te agradecemos pelas verdades tão lindas que a Tua palavra nos dá. Pela forma que ela nos ensina a vivermos. E é uma forma de um viver excelente, ó Deus. Aqueles que seguem, ó Deus, eles são mais felizes. E principalmente, ó Deus, nós rogamos por essa cidade, por esse bairro, que Tu possa salvar pessoas aqui. Que nós possamos ser luz nesse bairro, nessa cidade. E que nós possamos ver muitas almas ainda salvas pelo poder do sangue de Jesus. Nós pedimos um dia abençoado a todos e que mais tarde, às 19 horas, estejamos aqui para prestar mais um culto ao Senhor. Para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda com a cabeça curvada, por favor, alguns segundos, por gentileza. Fique em espírito de oração. Eu queria agora, Deus tocou no meu coração, eu queria perguntar aqui nessa manhã, se tem alguém aqui conosco, está aqui conosco, já ouviu a palavra,
e que nunca tomou uma decisão para Cristo, nunca entregou seu coração a Cristo, ou se você já entregou, está afastado ou afastada de Deus, mas eu gostaria de fazer uma reconciliação pública, dizer para Jesus assim: o mundo não dá mais, eu quero viver para Ti, eu quero acompanhar essas pessoas que Te seguem. A palavra de Deus diz que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se você quer fazer isso nessa manhã, dizer eu quero entregar minha vida a Cristo, eu vejo que não tem outro projeto de vida, é uma questão de eternidade. Se você está aqui nessa manhã, que quer abrir o seu coração para Cristo, você pode fazer isso agora, levantar sua mão e dizer: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero seguir os passos, não é os passos do Senhor, pastor Cosmo, eu quero seguir os passos de Cristo, porque a vida eterna só depende disso. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria ou de se reconciliar com Deus, ou de abrir o coração para Cristo, né? A Bíblia diz que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei. Ele só entra se você abrir. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria? Pastor, eu quero. Amém. Pastor, Amém. também quero. Amém. Glória, Graças a glória a Deus. Estou vindo aqui à frente para chorar com vocês. Obrigado, querido. Muito bom. Bem, família de Deus, por favor. Deus abençoe. Tamo junto. Obrigado, né? Tá bem, tá bom? Deus abençoe, querido. Que bom. Olha que maravilha, né? Muito bom ver isso. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, né? A gente sabe que quando um Neymar chuta uma bola, todo mundo aplaude, né? Um Messi, todo mundo vai à loucura, né? Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, abre o coração para Cristo, há uma festa, e uma festa no céu. É como se os anjos estivessem carimbando alguma coisa, quando alguém diz: olha, alguém se converteu lá em Nova Petrópolis, separem uma festa. Eles gritam, né? Louvam a Deus, porque é uma festa. A conversão de uma pessoa é a coisa mais importante do mundo. Foi por isso que Cristo veio morrer na cruz por nós. Como eu disse aqui, a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Tudo passou, irmãos. Olha, isso é fantástico, isso é graça. Isso não tem nem como se comparar isso, né? E essa conversão, ela só se dá quando a gente confessa. Romanos 10:9 diz: eu tenho que confessar com os meus lábios. É uma coisa pessoal. A gente não é uma conversão e uma confissão coletiva. Ela é particular, ela é muito pessoal. Por isso que nessa manhã nós nos alegramos, a adesão dos amados, certo? De buscar Cristo, de buscar a salvação da alma, né? Queria dizer algumas coisas importantes, né, para vocês. A Bíblia diz que em 1 João 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, não eu, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. A promessa é que tudo aquilo que a gente fez no passado, de ruim, morreu. É como se alguém passou uma borracha, né? Tá ali, começa tudo novo hoje. Ele vai tratar com vocês a partir de agora, né? Por quê? Porque diz a Bíblia que nós somos agora filhos. Até então, o ser humano, eu, vocês, nós, estávamos caminhando rumo ao inferno, a condenação eterna, diz a Bíblia. Diz a Bíblia no Apocalipse 21:8, né? Que os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os impuros, da parte que eles cabem será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Mas Romanos 8:1 diz o quê? Agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós estamos livres da condenação eterna. O inferno não nos pertence mais. Por quê? Porque Cristo nos comprou. Ele tem o poder de nos desviar do caminho do inferno e levar a gente para o céu. Só Ele, não existe outro. Por isso que é importante lembrar disso, né? Então eu queria que vamos orar agora, colocar a vida de vocês nas mãos do Senhor, certo? Eu vou pedir aqui o meu colega, pastor Odair, chega aqui comigo, por favor, pastor, certo? Ele é pastor, é meu colega, irmão em Cristo, e eu queria que o irmão
pudesse orar por eles, pode ficar aqui perto deles mesmo, pode ficar aqui, certo? A Andréia e Leandro, certo? Eu queria que você orasse pela vida deles e entregasse a vida deles na mão de Deus, tá bom? Vamos orar. Você pode, quiser repetir as palavras dele, pode repetir com ele, tá bom? Eu Vamos. vou orar de forma que vocês possam repetir. Repita com ele, por favor. Tá bom? Eu vou orar primeiro para André, em seguida para o Leandro, para André repetir as palavras. Senhor Jesus, eu, Andréia, neste momento, reconheço que só o Senhor pode perdoar meus pecados e dar-me a vida eterna. Por isso eu entrego-me completamente ao Senhor. No teu próprio nome. Amém. Amém. Eu, Leandro, nesse momento, reconheço que sou pecador diante de ti, mas que o Senhor morreu por mim na cruz, para me resgatar dos meus pecados. Agora eu me entrego Inteiramente ao Senhor, reconhecendo o meu Senhor e Salvador o meu pessoal. Senhor e Salvador pessoal. Em teu nome, Amém. amém. Muito bem. Amém, meus queridos. Estamos juntos. Nem condenação há para os que estão em Cristo, agora vocês estão em Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Estamos despedidos. Deus abençoe. Ainda tem cafezinho, tem chazinho, tá bom? Fica à vontade.